Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O homem é como um pescador sábio que joga sua rede ao mar e a puxa cheia de pequenos peixes. No meio deles, acha um peixe tão grande e bom que o pescador sábio devolve ao mar todos os pequenos peixes. Escolhe o peixe grande sem remorsos. Quem tem ouvidos, que ouça. Não, errado não é, tá certo. Isso. Agora, a moral da história, eu não sei. Quem é que faz isso? Como é que começa? Pescador. Não, gileia. O homem é como um pescador sábio. O homem tem que fazer isso. Não é assim? O homem tem que ser como o pecador sábio. Não é isso que diz aí? Isso. E o que o pecador sábio faz? Joga sua rede ao mar. E o que ele faz? E puxa cheia de peixe. E o que ele faz? No meio deles, escolhe o grande. E colhe o grande. E larga os pequenos. Por que o sábio, o pecador sábio, se escolhe o grande e larga os pequenos? Aí é que está, como a Fia falou, a moral da história. Por quê? Bom, se for pensar como pescador, é porque... O ovo. Você tem que pensar como o ovo. Não, pensar no pescador. O pescador devolve os pequenos ao mar porque eles ainda vão crescer. E o outro já está pronto para ser comido. Não é isso? Não, filha. Por que você preferiria o grande ou o pequeno? Mas por quê? Tem mais carne, que alimenta mais pessoas. E quer se os outros? Só você. Se você comer um peixe grande e um peixe pequeno, qual é a diferença? O peixe grande vai sobrar. Não. O peixe grande vai saciar a sua fome. Ah, tá, mas eu pensei em grande peixe grande. O peixe grande sacia a sua fome. Não é assim? O peixe pequeno não. Se você se pega um peixe pequeno para comer, logo depois você está com fome de novo. Não é assim? Então, por que você tem que escolher o peixe grande? Para saciar sua fome e não precisar ficar comendo muito. Não é assim? Toda hora. Mas aí não é mania de grandeza? Você quer um para se satisfazer e não precisar ir todo dia buscar o seu pouquinho. Então agora vamos explicar o que é que sacia, que tem que saciar vocês. O amor, filha, não se pede que você precise fazer outra vez o amor. Ele sacia. Na hora que você come o amor, ele se completa completamente a sua fome de sentimento. Enquanto que os negativos, os peixinhos pequenos, filha, você precisa estar sempre comendo. Vamos falar do peixinho pequeno? Cardia. Não, filha. Peixinho sentimento. Vamos te falar num peixinho chamado vingança, que é um sentimento negativo. Já viu alguém saciar a fome
de vingança? Não? Não existe. Por quê? Porque a gente vai estar sempre fazendo e nunca vai se considerar vingado. Precisa sempre estar comendo peixe. Porque senão se vai estar sempre com fome. Já viu alguém só ter raiva de uma pessoa? Quando você se cede à tentação e encontra raiva numa pessoa, e pera, logo depois você vai assar outro, passar raiva, depois outro, e nunca vai parar. Porque o sentimento negativo não sacia você. Não se mata a sua fome de sentimento. Você precisa estar sempre nutrindo o seu sentimento negativo. Então, peixe pequeno tem peixe negativo? Isso. Por isso é que o grande se fica com o pecador sábio, se fica com o grande. Porque o grande não precisa comer mais nada. Quem se tem o amor tem a sua fome saciada. Não precisa ficar comendo muitas vezes. Ele já está saciado. Enquanto que com a energia negativa, você vai estar sempre tendo que colocar ela no já para poder se comer mais. Porque ela não mata a sua fome espiritual. Então Jesus disse: o homem tem que ser como um pecador sábio, jogar a sua rede no mar. O que é jogar a sua rede no mar? Pensar. Pensar, que eu te digo como espírito, sentir. E quando buscam os sentimentos, escolha só o amor para usar. Porque se colher os peixinhos pequenos, as energias negativas, vai estar sempre tendo que usar. Porque não vai matar a fome de usar uma vez só. Veja, se ninguém consegue ficar triste uma vez só. Ninguém consegue se ter orgulho uma vez só. Ninguém consegue se ter inveja de uma pessoa só. Quando você começa com aquele sentimento, você sempre vai ter que estar se alimentando desse sentimento para poder continuar vivendo. Então, quando você se sente inveja de uma pessoa, você vai começar a sentir inveja de todas as pessoas, uma de cada vez, até que você chegue numa ziola que você não tenha mais de quem sentir inveja. E aí você começa a atacar você mesmo. Começa a sentir inveja de você. Começa a se vingar de você mesmo. Porque o sentimento negativo é como um peixinho pequeno. Ele não se nutre o espírito. E ele precisa estar sempre usando. Compreenderam? Então, o que o homem se tem que fazer? O amor. Na hora que você busca o amor, filha, não precisa de mais nada. Você já tem tudo. Já está saciado. Se você passa fome que eu te digo físico, mas tem o amor,
você não precisa nem da comida. Se você comer um banquete com energia negativa, vai ter fome logo depois. Porque o sentimento que você faz é que vai lhe chatear ou não espiritualmente. Compreendeu, filho? Não é assim? Quando a gente acha um defeito, logo depois acha um monte. Isso, porque se nunca vai parar de assar. Aí começa a assar o certo e errado. Aí depois começa a apontar para si mesmo. Colocar lixo. Enfia. E esse final, quem tem ouvidos que ouve? Se você tinha ouvido até agora, então você não tinha ouvido. Se tinha entendido até agora, então você não tinha ouvido. Agora é que você ouviu mesmo o que quer dizer isso, não é? E foi o que eu disse lá, que o moço disse, mas até agora eu não só sabia disso, agora sabe mais, né? Lê a outra, filha? Ou tem dúvida? Não. Pode ler a outra. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.